Amém. Nós lembramos desse dia que o Senhor, conduzido ao Calvário, Ele morre por nossos pecados, por nossas dores, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. E é sobre isso, irmãos, que nós queremos meditar nesta noite. Eu quero te convidar mais uma vez à leitura da Palavra do Senhor, no mesmo texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23. Nos diz assim a palavra santa do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que nele creem, segundo a eficácia do poder, da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Bendito Senhor e justo Deus, nós queremos, Pai, te louvar e agradecer, e te pedir que nesta hora, meu Senhor, que teu Espírito Santo nos conduza em ouvir a tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Senhor, aplica esta palavra ao nosso coração. Aplica esta palavra, Senhor amado, de maneira que possamos ser conduzidos por ela. Senhor amado, coloca em nós esta verdade de tal maneira que verdadeiramente a nossa esperança seja não aqui, não agora, não em nós mesmos, meu Senhor. Que vejamos e que tenhamos certeza da razão da nossa esperança, da razão da nossa fé. Pai bendito, nos orienta, nos conduz, nos fala, Senhor amado, conforme o teu bem-querer, conforme a tua boa vontade. Nos ajuda, ó Deus, a fazer com que todas as coisas, ó Deus, tudo aquilo que nós fazemos, meu Senhor, seja para a glória do teu nome. Bendito Deus, também prepara um ambiente de louvor e adoração, meu Senhor. Prepara os corações dos irmãos que ouvem nesse instante, daqueles que nos ouvem agora através deste veículo de comunicação. Que eles possam, meu Senhor amado, também serem preparados, seus corações sejam preparados para ouvir a tua palavra, de maneira que não somente ouçam com os ouvidos, mas também creiam com o seu pensamento, com o seu intelecto, e desça ao seu coração e passem a amar essa verdade e amar a tua palavra. Ser conosco, nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse período é um período que muita gente fala sobre esperança. E eu tenho ouvido e visto muitas pessoas falarem muitas coisas a respeito de esperança, do motivo das esperanças, de que a Páscoa é um tempo em que as esperanças se renovam. Nesse momento de crise mundial em que nós estamos vivendo, nós temos uma Páscoa que é evidente, há muitos anos o mundo não via. Talvez o mundo viu um momento como esse no período lá da peste negra, em que o mundo todo sentiu esse balançar das coisas. Tudo ficou fora de lugar também. Mas agora, essa geração e a geração que veio antes de nós nunca passou por nada parecido com isso. Então nós precisamos pensar sobre nós mesmos, nós passamos a refletir mais sobre quem somos, o que nós queremos, qual é o nosso futuro. As mensagens que são transmitidas para nós são mensagens de acreditar. Tenha fé, acredite, tenha esperança, amanhã será melhor, esperamos por dias melhores, tudo será, amanhã o sol vai brilhar, as coisas vão acontecer.
Mas acontece que tem um problema aí. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 15, Pedro diz que nós temos uma questão muito séria. Quando for perguntado a nós com relação a qual é a razão da nossa fé, qual é a razão, melhor, da nossa esperança, que estejamos prontos para responder a isso de maneira sábia e calma, sossegada, tranquila. Essa é a questão. Responder qual é a razão da nossa esperança. A esperança precisa de uma razão. Eu não posso ter esperança só por ter esperança. Eu não posso ter esperança porque é uma palavra bonita ou é um sentimento interessante. Eu não posso ter uma esperança que está baseada numa possibilidade ou numa fantasia de que amanhã as coisas vão ser melhores. Eu não posso colocar a minha esperança, a minha fé, a minha confiança em possibilidades que não sejam firmes. Esse é o grande problema. A gente não pode colocar nossa esperança, a gente não pode confiar a nossa vida, a nossa alma, o nosso futuro a questões que não são firmes em si mesmas. Eu não posso confiar, eu não posso ter esperança no futuro baseado naquilo que eu mesmo posso fazer. A minha esperança não pode estar em mim mesmo. A minha confiança não pode estar em mim mesmo. Eu não tenho o poder de transformar nem sequer um cabelo. Eu não tenho o poder de aumentar a minha estatura. Eu não tenho o poder de fazer com que meu corpo não adoeça. Eu não tenho o poder de fazer com que meu corpo permaneça firme o tempo todo. E mesmo que eu tenha uma atitude mental positiva, mesmo assim eu continuo num caminho sem volta para o envelhecimento, para a decadência física, mental. É normal, é da vida humana. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Então eu não posso colocar minha esperança em mim mesmo. Porque eu sou finito. Porque eu não conheço todas as coisas. Porque eu não sei do amanhã. Porque o amanhã para mim é obscuro. Eu não consigo abrir as cortinas que fecham, que separam o hoje do amanhã. Para mim elas estão fechadas. Então como é que eu posso ter esperança? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua epístola, os irmãos de Éfeso eram irmãos muito queridos do apóstolo Paulo. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja que fundou muitas outras igrejas, eram irmãos que trabalhavam de maneira fervorosa pelo nome do Senhor Jesus. Abriram muitas outras igrejas, evangelizaram muitas outras cidades próximas ali. Você vai ver essas cidades citadas lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Esses irmãos de Éfeso eram irmãos muito queridos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta e ele faz uma introdução, ele fala do chamamento desses irmãos, da certeza de fé deles, do testemunho deles que chegou até a ele. E ele está muito feliz de saber que os irmãos têm sido não só fiéis a Cristo e estarem muito felizes em servir a Cristo. E aqui, irmãos, a felicidade desses irmãos em servir a Cristo não era por causa da ausência de problemas, não é porque eles estavam numa vida sossegada, tranquila e boa. Cristãos aqui sofriam perseguições tanto quanto em qualquer outra época desse primeiro século aqui da igreja. Os irmãos de Éfeso também sofriam perseguições. Mas esses irmãos estavam firmes em Cristo, felizes em Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve a eles não para lhes dizer o que é, mas para lhes alertar e lhes fortalecer naquilo que eles já criam. Então ele começa no versículo 15 dizendo que, olha, é por isso mesmo, ou seja, porque vocês estão firmes, porque vocês já conheceram a Cristo, porque vocês estão firmados nele, porque vocês foram chamados por ele antes da fundação dos séculos, porque vocês foram eleitos em Cristo, predestinados pelo Senhor para estarem no corpo de Cristo, para serem salvos em Cristo Jesus. Então, por isso mesmo, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os irmãos, ou seja, os irmãos de Éfeso não só demonstravam um profundo amor por Jesus, um profundo amor por Deus,
numa devoção sincera e ativa ao Senhor, mas também faziam isso uns com os outros. Eles tinham uma boa relação com Deus e uma excelente relação uns com os outros. Eles amavam uns aos outros, obedecendo ao mandamento do Senhor. Então Paulo diz, vocês servem ao Senhor e o amor que vocês têm também aos santos. Não cesso de dar graças por vós. Paulo agradecia muito pela vida dos efésios, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas pelo que Paulo ora pelos efésios? O que Paulo pede a Deus com relação aos irmãos de Éfeso? A igreja que ele fundou lá em Éfeso. O que ele está pedindo ao Senhor que faça nos irmãos de Éfeso? Ele já falou que os irmãos de Éfeso são irmãos que amam a Deus, que amam uns aos outros. O que Paulo está pedindo? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeira coisa. Qual é a razão da nossa esperança? O apóstolo Paulo aponta para o pleno conhecimento, espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento de Deus. Quero te chamar a atenção para essa palavra pleno aqui, que não é a mesma palavra de pleroma, de totalidade, de cumprimento. Essa palavra pleno aqui, ela em alguns textos ela não vem. Está então falando do conhecimento de Deus de uma forma profunda, de conhecimento íntimo, de conhecimento que transforma, de conhecimento que frutifica. Não é conhecimento não é conhecer no sentido intelectual. Não é um conhecimento de mente. Não é um saber de Deus. Não é um conhecer teológico no sentido apenas filosófico e teórico. O conhecimento de Deus que Paulo ora para que os irmãos de Éfeso tenham, não é um conhecimento apenas de saber, é um conhecimento de vida. Para que vocês tenham um espírito de sabedoria, ou seja, que vocês tenham sabedoria de maneira plena, de maneira interior, de maneira séria. E essa sabedoria aqui, lembre-se, a sabedoria é o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus não é só o princípio da sabedoria, é a própria sabedoria. Então, é essa sabedoria que Paulo está falando. A sabedoria de andar diante do Senhor, a sabedoria de viver para a glória de Deus, a sabedoria de viver em piedade diante do Senhor. É dessa sabedoria que ele está falando. De ter uma revelação do pleno conhecimento de Deus. Essa revelação, e aqui está o ponto central do que Paulo está pedindo. Ele sabe que o mundo, que as pessoas colocam suas esperanças em muita coisa. Ele sabe que as pessoas até citam o nome de Deus como sendo como uma possibilidade de socorro, de refrigério, daquele momento de dor, pedem oração nas igrejas, pedem oração aos irmãos. Mas Paulo nos mostra aqui que é necessário que haja mais do que isso. O que Paulo está pedindo que o Senhor continue fazendo nos irmãos de Éfeso é que ele ilumine o entendimento dos irmãos de Éfeso para que eles conheçam o Senhor, para que eles conheçam a Deus, para que eles saibam quem é o Senhor, para que eles andem em temor diante dele. Não é só saber quem é conhecê-lo, é andar com ele, é viver para a glória dele, é servir a ele em espírito e em verdade, é ter uma vida que glorifica a Deus, é ter uma atitude de devoção sincera, é ter uma vida piedosa. Uma vida piedosa, irmãos, nós falamos aqui de pessoas que têm uma sinceridade em sua vida, que são honestas, que falam a verdade, que vivem em santidade, que se separam das coisas que podem minar a sua fé, que podem minar a sua santidade, que se afastam do pecado, que se afastam das coisas que desagradam ao Senhor. A vida piedosa é uma vida de devoção, de santidade, de serviço ao próximo, de pregação do Evangelho, de testemunho de Cristo. A vida piedosa é uma vida de jejum, de oração, de serviço pleno diante de Deus aos homens e
diante dos homens para a glória de Deus. Paulo está pedindo que Deus revele, e a palavra aqui, revelação, não é apocalipse, é abrir o véu, é desvelar, é descobrir. Paulo pede que a mente dos irmãos seja aberta, iluminada, como o versículo 18 começa. Sejam iluminados os olhos do vosso coração, ou seja, que os seus sentimentos, que as suas afeições, que tudo que está em você de mais profundo, tudo isso, iluminado pelo Espírito Santo, seja para a glória de Deus, para o serviço de Cristo, para um conhecimento de intimidade com o Senhor. Não essa intimidade que é cantada nessas músicas, como se fosse uma coisa romântica, uma coisa piegas. Não é isso que está falando. A Escritura não está falando dessa questão. Isso aí chega a ser ofensivo para o Senhor. A intimidade aqui, eu não estou usando essa palavra no mesmo sentido de intimidade que nós temos uns marido e mulher, amigos. Não é dessa intimidade. É do fato de nós podermos, por causa de Cristo, entrarmos diante de Deus para falar com Ele. Como disse o autor de Hebreus, para entrarmos com ousadia na sala do trono, para entrarmos com ousadia diante de Deus e poder falar com Ele, para orar ao Senhor, para chamá-lo de Pai, para nos referir a Ele como a criança que se refere ao seu pai e diz, Abba, Pai. É desse sentimento que o apóstolo Paulo está falando, e é disso que ele está pedindo a Deus que faça no coração dos efésios, que os efésios cresçam nisso, que Deus abra o seu entendimento, os revele, os mostre a grandiosidade da sua graça, do seu amor, e iluminado o seu entendimento, eles possam compreender qual é a razão da esperança deles. Observe o que o texto diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do poder e segundo a eficácia do seu poder. Em Cristo, Deus manifesta a sua glória e o seu poder para a remissão de um povo, para a salvação de pecadores, para fazer daqueles que não eram povo, que agora sejam povo, para tirar aqueles que estavam condenados eternamente e não tinham nenhuma esperança, para que agora eles tenham esperança. Como ele mesmo vai dizer no capítulo 2 desse mesmo livro, vocês que estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mortos. Nós estávamos mortos. Nós não escolhemos Deus. Nós não buscamos a Deus. Nós não fomos buscá-lo e ele se abriu para nós. Ele nos buscou. Ele nos achou. Nós não fomos ao céu buscar a Deus. Foi Ele que desceu da sua glória e veio a nós. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mente, corpo, espírito. Totalmente mortos. E nessa morte espiritual que nós estávamos, Ele nos amou e no seu Filho nos elegeu e nos tirou da morte, nos tirou da sepultura, nos tirou da condenação e nos colocou em lugar de igreja, nos fez corpo de Cristo, nos fez representantes do seu reino. Não só agora nós estamos vivos em Cristo Jesus, não só agora nós estamos vivos para a glória de Deus, nós agora estamos vivos e temos uma missão, e a nossa missão é representar o reino de Deus aqui nesse mundo. E tudo isso nós fazemos por quê? Porque nos foi dada, nos foi pregada uma esperança. Uma esperança que tem razão. Uma esperança que tem fundamento. Uma esperança que não se coloca em coisas fúteis, passageiras, em coisas que hoje existem, mas amanhã não existirão mais. A nossa esperança não pode ser na ciência, porque a ciência muda de opinião continuamente. O que era ontem não é mais hoje, porque as nossas pesquisas dizem que o que estava certo ontem não está mais certo hoje. Porque as novas pesquisas confirmaram isso, mas desmentiram aquilo. A ciência muda de opinião o tempo todo, então nós não podemos colocar nossa esperança na ciência. Nós não podemos colocar nossa esperança no amor dos homens, porque os homens são maus. Porque o homem é mau em toda a sua natureza. E se ele não for remido dos seus pecados, se ele continuar morto em seus delitos e pecados, ele não é digno de confiança. Nós não podemos colocar nossa esperança
em nós mesmos, porque nós somos falhos. Nós não estamos de pé agora porque Cristo nos sustenta, mas se Ele nos deixar por um segundo, a nossa morte, a nossa perdição é absoluta e completa. Nós estamos vivos porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós estamos vivos porque Ele nos sustenta para a vida eterna. Mas a nossa esperança não é em nós. A nossa esperança é naquele que não só nos chamou, não só nos fez uma promessa, mas provou que Ele está acima de qualquer impossibilidade de cumprir essa promessa. Todos os grandes ícones da história, todos os nomes que nós podemos conhecer da história, talvez sejam grandes nomes, grandes homens, obras magníficas, literatura, música, poesia, política, obras sociais. Todavia, nenhum homem jamais ousou dizer as coisas que Jesus disse. Nenhum homem jamais disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nenhum homem jamais teve a coragem de dizer: bebam do meu sangue, comam da minha carne, porque quem bebe do meu sangue e come da minha carne tem vida eterna. Nenhum homem jamais teve a loucura de pronunciar tais palavras e dizer: eu vou, mas ao terceiro dia eu voltarei. Vou ser morto em Jerusalém, mas ao terceiro dia eu voltarei. Nenhum homem teve a coragem de dizer que era o Cristo, o Filho de Deus. Nenhum homem teve a coragem de dizer que esteve nos céus, que continua nos céus, que voltaria para os céus. Nenhum homem teve coragem de se anunciar como o Salvador do mundo. Homens puderam até dizer, construir filosofias que no seu pensamento mudaria toda a história humana, mas nenhum deles jamais falou: eu sei como fazer um mundo melhor. Na verdade, Cristo nunca prometeu fazer um mundo melhor. Nunca prometeu fazer deste mundo um mundo melhor. Nunca disse que nós, por nossos esforços, por nossa fé, por nossa esperança, por nossas músicas cantadas em grupo, por nossas propagandas cantadas em muitos canais, por nossos teatros feitos de uma maneira muito especial, muito linda, mudaríamos o mundo. Que nossas mensagens de paz e alegria, nossas camisas brancas, nossas bandeiras brancas, nossas pombas soltas ao ar, mudaria completamente a história do mundo. Isso não muda o mundo, isso não muda o homem. Hoje eu estava eu estava lendo um texto e vi uma citação, até postei mais tarde essa citação. Que a psicologia até pode te livrar da sensação de culpa, mas só a cruz pode te livrar da culpa. As pessoas estão tentando se livrar do sentimento de culpa, do sentimento de pecador, estão tentando fazendo esforços imensos, e tem um monte de pregador aí prejudicando ainda mais, matando ainda mais almas, dizendo coisas que agradam as pessoas, falando coisas que são lindas e maravilhosas, pregadores das coisas boas, lindas, tudo cor-de-rosa, tudo maravilhoso, tudo belo, tudo fofinho. Mas acontece que o pecado ele mata o homem. O pecado continua sendo negro, terrível, escuro, mortal. O pecado continua te empurrando para uma escuridão eterna. O pecado continua sendo pecado e te afastando cada vez mais do Senhor Deus. O pecado continua sendo a sentença de morte e de condenação para esse mundo perverso. E não adianta eu apenas dizer: não, isso é só eu não pensar sobre isso. É só eu imaginar que isso tudo vai passar. A questão não é se isso vai passar ou não.
A questão é, o pecado continua fazendo vítimas. Pessoas estão desesperadas porque a pandemia se espalhou pelo mundo, está matando milhares de pessoas e logo logo vai chegar a milhões, pelo menos a 1 milhão de pessoas deve chegar logo logo. Mas estamos com medo de um vírus, ou melhor, as pessoas estão com medo de um vírus que é mortal, mas não tem medo do pecado. Por quê? Porque as pessoas amam a vida do jeito que elas querem. A nossa esperança não é de que Cristo nos dê uma vida melhor agora. Que Ele consinta com tudo que eu sinto e que eu gosto, que eu quero fazer. A nossa esperança não é que Cristo diga amém para tudo que eu disser. A nossa esperança é que, renascidos em Cristo, nascidos de novo no Senhor, tenhamos uma vida transformada e aí então possamos esperar por aquele que nos prometeu. Riquezas, como diz o versículo 18, riquezas da glória da herança dos santos. Aqui a riqueza não está falando de coisas desse mundo, não é riqueza material. A maior riqueza dos filhos de Deus é justamente essa: serem chamados filhos de Deus. Foi assim que o apóstolo João nos ensinou. Vejam quão grande alegria, misericórdia vos concedeu o Pai. Vocês são chamados filhos de Deus. Essa é a nossa riqueza. É essa riqueza que Deus promete. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Nós somos chamados para o seu reino. E o reino de Cristo e o reino de Deus não fala de coisas materiais, de bênçãos, de prosperidade, de coisas daqui, de agora, de casamentos felizes, de vida próspera, de carros, de casas, de coisas desse mundo. Se você procura essas coisas, você não procura Cristo. Se você olha para Cristo dessa maneira, você está fazendo um Deus à sua imagem. Você está adorando a você mesmo e projetando a sua adoração de você mesmo em Cristo. Adore a Cristo naquilo que Ele é. Ele é soberano, eterno, Senhor, e Ele nos dá uma esperança. Qual é a esperança que Cristo nos dá? Onde está a nossa esperança? Em que nós esperamos? No versículo 20 diz: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nós cremos no Cristo que veio ao mundo, que se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou, como a palavra que João usa. Montou a sua tenda entre nós. Viveu entre nós. Mostrou a sua glória. Morreu. Na sua morte, os discípulos perderam a esperança. Muitos deles. A sexta-feira trágica mostrou para os discípulos, ou pelo menos eles leram aquele momento, como sendo um momento de perdição absoluta. Acabou. O mestre morreu. Nós que esperávamos que ele fosse o Messias. Nós que esperávamos que ele fosse o Cristo. Nós que esperávamos, ou seja, nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que nos remiria, que nos libertaria do poder de Roma, do poder do pecado, do poder do mundo. Nós tínhamos esperança que era esse, aquele que nos salvaria, mas agora ele está morto. Passa a sexta-feira, vem o sábado. Silêncio. Nada acontece. Os evangelhos se calam. Mas Deus não está em silêncio. No silêncio daquele sábado, Deus movia a história na direção que Ele queria. Até o amanhecer do domingo. E quando os primeiros raios de sol rompem o domingo, a madrugada do domingo, anunciam não apenas um novo dia,
mas o dia. Aquele era o dia. O dia esperado pelos profetas, o dia esperado pelos patriarcas. O dia em que o Cristo, o Senhor, tendo morrido por nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi para o madeiro, foi para o sacrifício. Ele mesmo, sacerdote e sacrifício. Agora, depois de um período de silêncio, período de ausência, a pedra é rolada, sem mãos, sem esforço humano. O Senhor sai do túmulo. O túmulo está vazio. As pessoas não entendem o que está acontecendo. As mulheres procuram um corpo. Elas querem ver o corpo. Elas não encontram o seu Senhor porque elas estão procurando um Senhor morto. Os discípulos, sabendo o que tinha acontecido, vão até o jardim e ainda não acreditando, até que o Senhor, vivo, se coloca no meio deles, no meio daquela sala, no meio daquela reunião, no meio daquela confusão, no meio daquela tribulação em que eles estavam vivendo, sem saber o que pensar, como pensar, de que forma viveriam os próximos dias. O Senhor se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Tudo muda na presença de Cristo. Aquele dia mudou toda a história. Se Cristo morto era o sacrifício perfeito, o Senhor ressurreto é a certeza da nossa esperança. Ele disse para os discípulos, mas eles não entenderam. João capítulo 14. Eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele já tinha anunciado: eu não vou ficar no sepulcro, eu não vou ficar na rocha fria, eu não vou ficar, a morte não pode me segurar, porque a morte é minha serva. A morte ouve a voz do Senhor. Por 2 vezes ele mostrou isso claramente, e na terceira vez ele mostrou isso de maneira gloriosa. Se na primeira vez ele ressuscita um menino que tinha acabado de morrer, na segunda vez ele ressuscita Lázaro, 4 dias de morto. Mas na última, ao terceiro dia, ele se levanta da morte. Ele volta, ele mesmo vem, porque ele mesmo disse aos discípulos: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la de volta. É esse o Senhor em quem nós cremos. É nesse Senhor em quem nós colocamos a nossa esperança. Nós não colocamos nossa esperança em coisas vãs, em filosofias humanas, em pessoas que mudam de opinião continuamente. Nós não colocamos nossa esperança em possibilidades, em novas teologias. Nós não colocamos nossa esperança, como os liberais insistem em dizer, que a Bíblia é apenas um livro de boas histórias, de boas regras, para você viver uma vida justa. Não é. A Bíblia não é um livro de histórias, não é um livro de boas condutas. A Bíblia é a palavra de Deus que conduz o homem a 2 coisas. Primeira, a conhecer o Senhor como seu juiz, diante de quem ele tem que prestar contas, por isso ele precisa se arrepender. E segundo, a conhecer o Senhor como aquele que é misericordioso, para aquele que se arrepende e perdoa seus pecados. É esse Senhor que julga e perdoa, que conduz ao julgamento, mas também conduz à salvação. É esse mesmo Senhor que ao mesmo tempo é juiz e advogado. É esse mesmo Senhor que virá pela última vez e nos levará para si mesmo. É nesse Senhor que nós esperamos. É nisso que nós cremos. É essa a nossa esperança. Se você acha que essa esperança é vã, que essa promessa está feita há muito tempo, que isso não vai acontecer, que Jesus não tem... Se esqueceu dos seus discípulos, talvez, que ele se esqueceu do que ele tinha falado, que ele perdeu o tempo. Lembre-se que quando Isaías profetizou a respeito do servo sofredor, quando Isaías falou, no capítulo 53 do seu livro, a respeito dos dias de dores, do homem de dores, ele fez isso cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou aquele dia da cruz.
Se você acha ainda que isso é pouco, o Senhor Deus anunciou na criação, na queda do homem, melhor dizendo, no jardim do Éden, Deus anuncia que levantaria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Na queda do homem, lá no jardim do Éden, a história caminha até Cristo na cruz e depois Cristo saindo do túmulo. No último dia, na última vez que os discípulos viram o Senhor, depois de ter passado 40 dias com os discípulos, consolando, confirmando, fortalecendo, animando, depois de ter passado tempo com eles, o Senhor chama eles para o Monte das Oliveiras mais uma vez, e de lá ele se despede dos discípulos. E todos eles, olhando para o Senhor, ficam perplexos em ver que o seu Senhor está sendo recebido nos céus. Os céus se abrem e o Senhor desaparece dos olhos dele. Uma nuvem o cobre. Então, homens, anjos, se colocam ao seu lado e dizem: homens, irmãos, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Senhor que vocês viram subir aos céus, desta mesma forma vocês o verão vir outra vez. Ele disse que viria. Os anjos confirmaram que ele viria, lembraram a eles que ele viria. O Espírito Santo de Deus, depois de ter tomado os apóstolos, confirma essa esperança no coração dos irmãos, de tal maneira que o apóstolo Paulo prega aos Tessalonicenses essa esperança, prega aos Filipenses essa mesma esperança, prega aos Efésios também essa mesma esperança. A Timóteo ele fala: Timóteo, lembra-te disso. É essa esperança que move o coração dos discípulos. É essa esperança que move Pedro para pregar o Evangelho e para ser crucificado no ano provavelmente 65 depois de Cristo, por amor ao Evangelho. É essa esperança que move o coração dos apóstolos, de todos eles, a morrerem de forma cruel por amor ao Evangelho. É essa esperança que sustenta o apóstolo Paulo lá na ilha de Patmos, enquanto prisioneiro, por causa da pregação do Evangelho, por amor ao Evangelho, está em Patmos, sofre o exílio, sofre a prisão por causa do amor de Cristo, mas é nessa esperança que ele recebe a revelação plena de tudo que iria acontecer nos últimos dias. É nessa esperança que a igreja caminha desde o seu princípio. É nessa esperança que vamos até o fim. Podem dizer os teólogos, os psicólogos, os teóricos, os cientistas, criem as teorias que quiserem criar. Não posso confiar naquilo que os homens maquinam, constroem. Porque desde Darwin, o homem acredita que ele é capaz de evoluir e de melhorar a cada dia. Mas a história está mostrando claramente, toda hora, que não somos. Que o homem é capaz de se piorar mais e mais e mais e mais. Que o homem é um ser que continuamente desce ribanceira abaixo. O homem é um ser que procura a perdição, mas não se arrepende. Mas não se volta para o Senhor. Diante de uma praga, uma avalanche de tormentos como o do Covid-19, ao invés de se arrependerem do que têm feito, o que eles fazem, lutam entre si para ver quem vai ficar no poder. Diante de uma praga de gafanhotos que está destruindo todo o norte da África, e de uma segunda praga que está chegando, pior do que a primeira, o que os homens pensam? Em possibilidades, em condições de minimizar os problemas que esses gafanhotos vão causar, mas não pensam em arrependimento e em se voltar para aquele que controla todas as coisas. Diante do caos, os homens, ao invés de se arrependerem, se revoltam contra Deus, mais e mais e mais. Quando estão bem, se orgulham. Quando estão mal, se revoltam, mas não se arrependem.
A Páscoa não é o anúncio de uma esperança de dias melhores. A Páscoa não é o anúncio de esperança dessa que você vê no marketing da propaganda, na televisão, nas redes sociais. A Páscoa não é um dia de comemoração, de comer chocolate, de comer coisas gostosas, de fazer comidas deliciosas, de só reunir a família. Na primeira Páscoa, os judeus saíram do Egito debaixo de uma praga terrível da morte dos primogênitos. Todos os primogênitos, todos os primeiros filhos, sejam de animais, sejam dos homens, todos estavam morrendo, todos, menos do povo de Israel. E foi assim que eles saíram do Egito. Na segunda Páscoa, o Senhor nos tira, não do Egito, mas do mundo. Vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. O mundo os odeia porque vocês não pertencem a ele. Quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama esse mundo e deseja ardentemente que esse mundo se torne cada vez melhor, não conhece e não ama ao seu Senhor. Eu não desejo o mal para você. Eu não estou feliz em ver pessoas sofrendo. Eu não estou feliz em ver pessoas pobres na África sofrendo mais uma vez. Mas é muito diferente sofrer ou ter um sentimento de piedade. É diferente de ter um sentimento de revolta contra o que está acontecendo e tentar lutar contra isso. Na verdade, eu oro para que essas pessoas, diante de tamanho caos, se voltem para o Senhor, se arrependem dos seus pecados, se deixem os seus maus caminhos. Eu oro para que, numa situação como essa que o nosso país começa a viver, que Deus mova o coração dos homens para que deixem de ser presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmos, que deixem de ser homens que só trabalham para o seu próprio bem e prazer. A minha oração é que a dor mostre ao homem cego, a dor ilumine, que o Senhor, como o apóstolo Paulo orava pelos Efésios, eu oro para que o Senhor ilumine o entendimento dessas pessoas. E eu oro, irmãos, para que a igreja de Cristo, para que os irmãos, para que as pessoas que estão nas igrejas que dizem que são servos de Cristo, comecem a entender que a nossa esperança não é a mesma do mundo. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, pare de postar coelhinho da Páscoa. Para de falar da Páscoa como chocolate, como reunião de família, como reunião para comer, para fazer festa. Lembre-se que a nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa a nossa Páscoa. Lembre-se que a nossa Páscoa é celebrada todas as vezes que nós ceiamos diante do Senhor, com o pão e o vinho. Essa é a nossa Páscoa. Lembre-se que a nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo, que nos deu a certeza da esperança da vida eterna. Ele venceu a morte, e porque ele venceu a morte, nós também venceremos. Não porque somos fortes, não porque somos poderosos, mas porque ele disse, eu venci. É ele que nos chamará da morte. É ele que nos tirará da prisão da morte. É ele que nos promete que, mesmo que estejamos mortos, ouviremos a sua voz e sairemos do túmulo para nos encontrar com ele. O apóstolo Paulo dá um fechamento esplêndido para esse pensamento. Na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É essa a nossa esperança, é essa a nossa Páscoa, é isso que anunciamos hoje e todas as vezes que nos reunimos. Nós não estamos reunidos hoje porque hoje é um dia diferente dos demais. Nós estamos reunidos hoje porque lembramos, mais uma vez, o Senhor é aquele que nos traz a vida, que nos trouxe vida, que nos deu esperança de vida eterna. Por isso, meu querido irmão, em nome de Jesus, coloque seu coração na esperança correta. Tenha certeza de qual é a razão da sua esperança.
A razão da sua esperança não é você, não é de dias melhores. A razão da sua esperança é que Cristo, muito em breve, voltará. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é sua vinda. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo nos conduza para servir a Ele em espírito e em verdade.